A maior revolução que você pode viver não está fora, não está no dinheiro, não está no sucesso, não está nas opiniões alheias. A maior revolução está dentro de você. Chama-se paz de espírito. E é justamente esse poder silencioso que ninguém quer que você descubra. Porque quando você encontra paz dentro de si mesmo, você deixa de ser manipulado, você deixa de ser controlado, você deixa de ser escravo do que os outros pensam. E é aí que a sociedade começa a perder as correntes invisíveis que sempre usou para te prender. Repare, desde criança ensinaram você a competir, ensinaram você a correr, ensinaram você a buscar aprovação, ensinaram você a acreditar que felicidade estava sempre fora, em conquistas, em aplausos, em curtidas, em diplomas, em status, em carros, em casas, em corpos perfeitos, mas nunca te ensinaram a ficar em silêncio consigo mesmo, nunca te ensinaram a valorizar a calma, nunca te ensinaram a descansar dentro da própria mente. Porque quem descobre a paz, não consome. Sem necessidade, não corre atrás do vento, não é movido por ansiedade, não vive escravizado pela comparação, e essa é a verdade que o sistema teme que você perceba. A paz de espírito é um tesouro escondido, mas não está em algum templo secreto, não está em livros caros, não está em gurus, não está em fórmulas mágicas, está em você, sempre esteve, só que te convenceram de que era preciso correr atrás de 1000 coisas para então merecer descanso, te convenceram que paz era um prêmio de chegada. Quando na verdade paz é a estrada, paz é o caminho, paz é o estado natural de quem aprendeu a largar o excesso. E por que ninguém quer que você descubra isso? Por que pessoas em paz não compram para impressionar, não entram em dívidas para parecer mais ricas, não entram em guerras por orgulho, não se tornam massa de manobra para políticos e empresas? Pessoas em paz não se desesperam por aprovação, não se vendem barato, não sacrificam a vida em troca de uma ilusão. Pessoas em paz são livres, e a liberdade interior é a pior ameaça para quem vive de vender algemas douradas disfarçadas de sonhos. Pense, quantos já te disseram que você só vai ser feliz quando conquistar isso ou aquilo? Quantos já te empurraram para a corrida sem linha de chegada? Quantos já te colocaram no labirinto da comparação, te fazendo acreditar que sempre falta algo, que sempre tem alguém melhor, que você precisa sempre provar mais, mas ninguém nunca te disse que o verdadeiro poder é simplesmente não precisar provar nada, porque quem tem paz não precisa vencer o mundo. Quem tem paz já venceu a si mesmo. O mundo moderno te dá entretenimento sem pausa, estímulo sem descanso, redes sociais que não dormem, trabalho que não termina, dívidas que não cessam. E isso não é por acaso. É porque se você parar, se você respirar, se você se aquietar, você vai perceber o truque, vai perceber que nada disso era realmente necessário, que a maioria dos desejos que plantaram em você não eram seus, eram programações, eram scripts invisíveis para te manter correndo, gastando, comparando, se sentindo insuficiente, e só existe um antídoto para isso. Paz de espírito. Mais paz não é passividade, não é desistir da vida, não é viver sem propósito. Paz é poder, paz é lucidez, paz é a força de quem não se deixa arrastar pela tempestade. Paz é olhar para o caos e não se perder nele, é ter uma mente firme mesmo quando o mundo grita, é ter clareza mesmo quando tudo parece turvo, é ter coragem de ser você mesmo quando todos tentam te empurrar para ser uma cópia. A paz de espírito não é ausência de problemas, mas presença de equilíbrio, porque os problemas nunca vão acabar, sempre haverá dificuldades, sempre haverá desafios. Mas quando você tem paz, você atravessa o fogo sem se queimar por dentro, você enfrenta a dor sem deixar que ela se torne desespero. Você lida com perdas sem deixar que elas virem prisão. Você vive a vida sem ser devorado por ela. Olhe para as pessoas ao seu redor. Quantas estão cansadas, ansiosas, endividadas, vazias por dentro, sempre correndo, sempre reclamando, sempre esperando um amanhã melhor, sempre fugindo de um hoje que nunca aprendem a viver. Agora se pergunte, por que a maioria vive assim? Porque a maioria nunca aprendeu a paz, nunca aprendeu a silenciar o barulho interno, nunca aprendeu a se desligar da corrida dos ratos. E justamente por isso são controladas como marionetes por um sistema que precisa de pessoas inquietas para continuar existindo. Mas você não precisa viver assim. Você pode escolher agora, aqui, neste momento, uma vida diferente. Uma vida onde o seu maior tesouro não é a aprovação alheia, não é o número de seguidores, não é o saldo bancário, mas sim a serenidade de poder deitar a cabeça no travesseiro e sentir paz, a serenidade de poder andar pela rua sem precisar se comparar, a serenidade de olhar para dentro e não sentir buracos, mas sentir plenitude. A paz é o luxo que ninguém te vende,
é a riqueza que não cabe em cofres, é o poder que não se mede em números, é a liberdade que não depende de circunstâncias, e por isso ela é a maior ameaça para todos os sistemas que querem te manter preso. Eles querem que você seja ansioso, porque ansiosos compram. Eles querem que você seja inseguro, porque inseguros se endividam. Eles querem que você seja carente, porque carentes se vendem. Mas se você tem paz, você não cai nessas armadilhas. E talvez você se pergunte: como conquistar paz de espírito em um mundo tão barulhento? A resposta é simples, mas não é fácil: desapego. Você precisa desapegar da necessidade de provar, desapegar da corrida de comparação, desapegar da ilusão de controle, desapegar da ideia de que precisa de mais para ser feliz, desapegar do passado que já não existe, desapegar do futuro que ainda não chegou, e aprender a estar aqui, agora, inteiro, presente. Porque paz não está em outro lugar senão neste momento. Paz é respirar fundo e perceber que agora, neste segundo, você está vivo, você tem um corpo que te sustenta, você tem um coração que pulsa, você tem uma mente que pode escolher o que cultivar, e perceber isso é mais valioso do que qualquer carro importado, mais valioso do que qualquer status social, mais valioso do que qualquer aprovação, porque quando você tem paz, tudo o resto pode mudar, mas você permanece. Então, não se engane, o poder que ninguém quer que você descubra não é segredo oculto em livros misteriosos, não é fórmula escondida em laboratórios, não é tecnologia futurista, é algo que já está dentro de você, esperando ser ativado, esperando ser lembrado, esperando que você diga basta para a corrida sem fim e escolha simplesmente ser, viver, respirar, existir em paz. E quando você descobrir isso, o jogo muda, porque pessoas em paz não são manipuláveis, não são controláveis, não são escravas, são livres, e é exatamente isso que pode assustar um mundo inteiro acostumado a viver de gente aprisionada. A paz de espírito é o poder mais subversivo, mais revolucionário, mais libertador que existe. Por quê? Ninguém pode tirá-la de você, ninguém pode roubá-la, ninguém pode destruí-la, a não ser que você mesma entregue. Por isso, cuide da sua paz como quem cuida do maior tesouro, proteja-a de excessos, de comparações, de ilusões, e lembre-se: o simples é sempre mais forte que o complicado, o silêncio é sempre mais poderoso que o barulho, a calma é sempre mais verdadeira que a pressa, porque no fim, só quem tem paz pode dizer que realmente viveu, e não apenas correu. Vivemos em um mundo onde tudo gira em torno de conforto, praticidade e conveniência, mas a verdade que quase ninguém quer encarar é que esse conforto, tão vendido como a solução de todos os problemas, é uma prisão disfarçada, um veneno doce que anestesia nossas escolhas e corrói, pouco a pouco, a nossa liberdade. Pense comigo, desde pequenos, somos ensinados a buscar segurança, estabilidade e conforto, como se esse fosse o grande objetivo da vida, mas o que realmente acontece é que, ao perseguir essa promessa de tranquilidade eterna, nos acorrentamos em um sistema que exige, em troca, a nossa energia, o nosso tempo e a nossa alma. O conforto parece inocente, parece suave, parece até justo, mas por trás dele existe um mecanismo implacável. Quanto mais buscamos o fácil, mais nos afastamos do real, mais nos tornamos dependentes de coisas que não controlamos, e menos livres nos tornamos. O sofá macio, a tela brilhante, o aplicativo que resolve tudo com um clique, a comida pronta que chega até a sua porta, tudo isso cria uma sensação de alívio imediato, mas esconde uma verdade brutal: cada camada de conforto adiciona também uma camada de dependência, e a dependência é o contrário da liberdade. A ilusão do conforto é um tipo de droga invisível. Não percebemos a sua ação porque ela não nos causa dor, mas justamente porque não dói, ela vai nos aprisionando sem resistência, como uma teia que se aperta devagar, até o momento em que já não conseguimos mais nos mover. E é exatamente isso que está matando a nossa liberdade. Quando você troca esforço por comodidade, quando você escolhe o fácil em vez do autêntico, você está entregando parte da sua autonomia, você está cedendo o controle da sua vida para mãos invisíveis que manipulam os seus desejos, que programam a sua rotina e que definem, sem que você perceba, o que é importante para você. O conforto gera passividade, e a passividade gera estagnação. A vida vira um círculo vicioso. Trabalhamos para pagar pelo conforto, descansamos para aguentar o trabalho, e voltamos a trabalhar para manter o mesmo ciclo, até que nos tornamos prisioneiros de um sistema que não escolhemos conscientemente. E o mais perigoso de tudo isso é que a ilusão do conforto nos impede de buscar a verdadeira vida, aquela vida que exige presença, que pede coragem, que demanda sacrifício.
mas que também traz autenticidade, propósito e plenitude. O ser humano não nasceu para viver anestesiado, não nasceu para ser apenas um consumidor de prazeres rápidos, nasceu para ser livre, para criar, para se conectar com a essência do mundo real. Mas olha ao seu redor, quantas pessoas você conhece que sacrificam os seus sonhos por um salário seguro? Que abrem mão da sua criatividade por um emprego que oferece estabilidade, que deixam de viver aventuras porque preferem a previsibilidade de uma rotina confortável. Esse é o verdadeiro custo do conforto. Ele mata a ousadia, mata a coragem, mata a essência humana. O conforto não liberta, o conforto aprisiona. Ele cria grades invisíveis, tão bem polidas que parecem até ouro, mas que são apenas algemas disfarçadas de modernidade. E por que caímos tão facilmente nessa armadilha? Porque a busca pelo conforto é vendida como sinônimo de sucesso. A propaganda repete sem parar que uma vida confortável é a recompensa, que acumular bens, ter estabilidade, ter conveniência, é sinal de vitória. Mas pense com sinceridade, se o conforto fosse a resposta, por que tantas pessoas, mesmo cercadas de facilidades, vivem ansiosas, depressivas, insatisfeitas, sempre querendo mais, porque o conforto nunca será suficiente. Ele cria uma fome infinita. Quanto mais você consome, mais vazio você se sente. Quanto mais facilidade você compra, mais difícil fica encarar a vida real sem muletas. E aqui está a verdade que ninguém gosta de ouvir. A vida simples, crua, autêntica, exige desconforto, exige esforço, exige coragem. O desconforto é o berço do crescimento, é a escola da liberdade, é a porta para a verdadeira vida. Não é no conforto que descobrimos quem somos, é no desafio. Não é na facilidade que encontramos força, é na dificuldade. Não é na rotina previsível que experimentamos liberdade, é no risco, é no movimento, é na escolha consciente de viver fora da bolha. O conforto mata a liberdade porque nos acostuma a não escolher, a aceitar o que vem pronto, a engolir sem questionar. E quem não escolhe, não vive, apenas sobrevive. Se queremos resgatar a nossa liberdade, precisamos romper essa ilusão, precisamos desconstruir a ideia de que conforto é felicidade. A felicidade real está na autenticidade, na simplicidade, na conexão direta com o que é essencial, e não na acumulação de facilidades artificiais. Liberdade é caminhar sem medo, é não depender de muletas, é estar disposto a sentir o frio, a encarar o calor, a suportar a solidão, a abraçar o esforço, porque tudo isso nos conecta com a vida verdadeira. A liberdade nunca estará no sofá macio, na tela brilhante, na comida rápida, no trabalho seguro que drena sua energia. A liberdade está no simples, no natural, no real. Por isso, a grande pergunta que fica é: você quer viver uma vida de ilusões, confortável mas vazia, ou está disposto a pagar o preço da liberdade, que é enfrentar o desconforto e, finalmente, experimentar a vida de verdade? O conforto é doce, mas é veneno. A liberdade é dura, mas é real, e só o real pode preencher o vazio que o conforto jamais será capaz de saciar. Você já parou para pensar que o mundo em que vivemos foi projetado para te manter ocupado, endividado e distraído? Olhe ao seu redor, todos correm, todos acumulam, todos buscam sem parar, como se a felicidade estivesse sempre na próxima compra, no próximo carro, no próximo celular. Mas, no fundo, todos continuam vazios. E é exatamente aqui que começa a mentira. Eles fizeram você acreditar que uma vida simples é sinônimo de fracasso, de pobreza, de falta. Mas deixa eu te revelar algo que pode virar sua mente de cabeça para baixo. A vida simples não é pobreza, a vida simples é liberdade. E mais, foi essa percepção, essa única regra, que mudou completamente a minha vida. Desde pequeno, somos programados para consumir. Nos ensinam que o sucesso está enquanto você consegue exibir, não em quem você realmente é. É uma corrida de ratos, uma prisão moderna feita de boletos, financiamentos e padrões sociais. Uma prisão onde as algemas são douradas, mas continuam sendo algemas. Quantas horas você já vendeu da sua vida em troca de coisas que hoje nem lembram onde estão? Quantos meses de trabalho foram queimados em parcelas infinitas, em objetos que já perderam a graça uma semana depois? Quantas vezes você acreditou que só mais uma compra seria a peça que faltava para a felicidade, mas descobriu que era só mais um tijolo na sua prisão? É cruel, mas é real. O sistema não quer que você seja livre. Ele precisa de você cansado, endividado, correndo atrás de um padrão inalcançável. Porque um ser humano livre, consciente, simples,
é incontrolável. E é por isso que eles escondem a verdade de você. A simplicidade é o golpe final contra esse sistema. Eu também acreditei por muito tempo que precisava de mais para ser alguém. Eu também entrei na roda, girei, corri, comprei. Até que percebi uma regra simples, mas poderosa: menos é mais, e mais é prisão. E quando apliquei essa regra, tudo mudou. Comecei a me perguntar: isso me serve ou eu sirvo a isso? Esse objeto me traz liberdade ou me acorrenta? Essa rotina me fortalece ou me esvazia? E cada resposta me levava para o mesmo lugar. Quanto mais simples eu vivia, mais espaço, mais paz, mais clareza eu encontrava. Você já percebeu como as pessoas mais ricas, no sentido real da palavra, são aquelas que vivem com menos? Elas não carregam o peso de manter uma farsa, não precisam impressionar ninguém, não são escravas da opinião alheia. Elas dormem em paz porque não têm correntes invisíveis. E isso é riqueza de verdade, a riqueza de ser dono do seu tempo, da sua energia, da sua vida. O sistema tenta pintar a vida simples como falta, mas na verdade é abundância. Porque quando você elimina o excesso, sobra espaço. Sobra tempo para estar com quem você ama. Sobra energia para cuidar de si mesmo. Sobra clareza para fazer escolhas alinhadas com o que realmente importa. A simplicidade não é um castigo, é um presente. E aqui está o ponto que quase ninguém entende. A vida simples não é sobre renunciar a tudo, mas sobre escolher com consciência. Não é viver sem nada, mas viver sem ser escravo de nada. Você pode ter, sim, mas o problema é quando ter é quem te possui. Quantos tijolos de consumo você ainda carrega nas costas? Quantas algemas douradas você ainda exibe com orgulho? Quantas vezes você se deixou aprisionar por coisas que não precisavam estar na sua vida? Pare e reflita. Quem você seria se não estivesse preso a dívidas? O que você faria se tivesse o tempo que hoje é sugado por um trabalho que você odeia, apenas para pagar contas? Como seria sua vida se você vivesse de forma simples, consciente, livre? Eu posso te dizer pela minha experiência, seria mais leve, mais plena, mais verdadeira. Porque quando você vive com menos, descobre que já tinha tudo. Você percebe que felicidade não estava no shopping, estava dentro de você. Você entende que liberdade não estava no carro novo, estava no fato de não precisar provar nada para ninguém. Você descobre que a paz não estava na conta bancária cheia, estava no coração sem peso. E isso não é filosofia vazia, isso é prática. A regra que mudou minha vida é prática. Corte o excesso. Viva com o essencial. O que não serve, o que não soma, o que não te liberta, não merece espaço na sua vida. E quando você faz isso, algo impressionante acontece. Você se torna indomável. O sistema não pode mais te manipular. Porque você não precisa comprar para se sentir alguém. A sociedade não pode mais te prender. Porque você não segue o jogo do status. Você finalmente entende que liberdade não é ter tudo, é não precisar de tudo. Então, eu te faço um convite. Olhe ao seu redor e questione. Quantas coisas aí dentro não passam de correntes invisíveis? Quantos objetos você protege como se fossem tesouros, mas que na verdade são algemas? Será que você está vivendo ou apenas pagando para existir? Eu não te peço para acreditar em mim. Eu te peço para experimentar. Teste a vida simples. Corte o supérfluo, elimine o peso, fique só com o que importa. E depois me diga, você se sente mais pobre ou mais rico? Eu aposto que a resposta vai te surpreender. Porque no fim, a verdade é só uma: a vida simples não é pobreza. A vida simples é a única riqueza capaz de te dar o que o dinheiro nunca vai comprar: liberdade. É como se uma energia invisível abrisse uma fenda na sua realidade, convidando-o a atravessar um portal interno. Sem anúncios, sem preparação, sem aviso prévio, apenas acontece. E se esse relato toca a sua alma agora, é porque talvez você esteja vivendo esse chamado. Nesse momento, quero pedir que curta este vídeo, porque isso faz com que esta mensagem chegue a outras pessoas que também precisam ouvir. Inscreva-se no canal para continuar esse caminho de despertar e verdade. Você já parou para pensar em quantas coisas você faz todos os dias, que não levam você a lugar nenhum? Eu também vivi assim, atolado de tarefas, cheio de distrações, correndo atrás de dinheiro, e sempre sem tempo. Até que um dia, eu percebi que a vida estava escorrendo pelas minhas mãos. Foi nesse momento que eu decidi simplificar. E aqui começa a transformação, que mudou completamente a minha vida. Eu descobri que o excesso não é sinal de riqueza, mas de prisão. Excesso de compromissos, excesso de dívidas, excesso de objetos, excesso de preocupações. Tudo isso rouba o que existe de mais precioso: o tempo. E tempo, meu amigo,
é a verdadeira moeda da liberdade. No começo, foi difícil. Eu estava acostumado a acreditar que ter mais era viver melhor. Mas a verdade é que quanto mais eu acumulava, mais distante ficava da paz e da tranquilidade que eu buscava. Então, eu comecei a cortar um pouco de cada vez. Cortei gastos inúteis. Cortei assinaturas que eu nem usava. Cortei amizades tóxicas que só drenavam minha energia. Cortei compromissos que não faziam sentido. E a cada corte, eu ganhava tempo. Eu ganhava espaço mental. Eu ganhava clareza. E o que parecia pouco, foi crescendo, até se tornar uma avalanche positiva na minha vida. De repente, eu tinha tempo para mim. Tempo para minha família. Tempo para estudar, criar, pensar. E sabe o que aconteceu? O dinheiro também começou a aparecer. Porque quando você simplifica, você descobre que precisa de muito menos para viver bem. E quando precisa de menos, sobra mais. O dinheiro que antes escorria pelos meus dedos, agora ficava comigo. Eu comecei a investir, a guardar, a construir. E quanto mais eu simplificava, mais eu prosperava. Mas o maior ganho não foi o dinheiro. Foi a liberdade. A liberdade de escolher como viver meus dias. A liberdade de acordar sem pressa. A liberdade de dizer não para o que não faz sentido. E a liberdade de estar presente, realmente presente, nos momentos que importam. Talvez você pense: mas eu não consigo simplificar, minha vida é complicada demais. Deixa eu te contar um segredo. Simplificar não é eliminar tudo. É escolher o essencial. É decidir o que realmente importa. E deixar o resto ir embora, sem medo. Quando você escolhe o essencial, sua vida se organiza sozinha. As coisas perdem o peso que tinham antes. Você para de correr sem direção e começa a caminhar no rumo certo. Eu não digo que é fácil. Dói desapegar. Dói dizer não. Mas a dor é passageira. E o resultado é tão libertador que você nunca mais vai querer voltar à vida de antes. Hoje, eu olho para trás e percebo que simplificar foi a melhor decisão da minha vida. Eu ganhei tempo, ganhei dinheiro, ganhei saúde mental, ganhei liberdade. E sabe o que é melhor? Você também pode. Tudo começa com uma escolha. Uma escolha simples: parar de viver para os outros e começar a viver para você. Então eu quero te convidar a refletir o que você pode cortar hoje para ganhar tempo e liberdade amanhã. Qual é a primeira coisa que você pode simplificar para começar essa transformação? Pensa nisso. Porque no fim das contas, não é o que você acumula, mas o que você vive, que define a sua vida. E se esse vídeo fez sentido para você, se tocou o seu coração de alguma forma, eu peço uma coisa muito simples: se inscreve aqui no canal, se inscreve agora, porque eu vou trazer muito mais conteúdos assim, que podem transformar a sua vida, assim como transformaram a minha. Você já parou para pensar por que parece que, não importa o quanto você trabalhe, o quanto você se esforce, nunca é suficiente? Sempre falta algo, sempre existe a sensação de que você precisa de mais. Mais dinheiro, mais status, mais objetos, mais conquistas, mais coisas para postar nas redes sociais. Mas e se eu te dissesse que tudo isso não passa de uma armadilha? Que existe um segredo escondido, um segredo que o sistema faz de tudo para você não descobrir. Esse segredo tem nome. E ele é simples: minimalismo. O sistema em que vivemos, essa máquina gigante que lucra com a sua insatisfação, não quer que você descubra que a vida pode ser plena, livre e significativa sem consumir cada vez mais. Porque, se você parar de comprar, parar de correr atrás de status, parar de acreditar que a felicidade está no próximo objeto, no próximo lançamento, no próximo modelo, o sistema desmorona. Pense comigo: quantas horas da sua vida você já entregou para comprar coisas que, no fundo, não mudaram nada na sua essência? O celular que você comprou há um ano, hoje já parece ultrapassado. A roupa da moda que você comprou, agora já está esquecida no armário. O carro novo que parecia um sonho, já não te traz aquele entusiasmo inicial. É sempre a mesma promessa, e o mesmo vazio depois. E aqui está o segredo: quanto mais você consome, mais escravo você se torna. Escravo das dívidas, escravo das horas extras, escravo do trânsito, escravo da comparação com os outros. E, pior de tudo, escravo da própria mente, que nunca descansa, sempre achando que falta alguma coisa. O sistema sabe disso, e é exatamente assim que ele mantém você preso, desejando, comparando, consumindo, endividado e distraído. Mas o minimalismo aparece como uma rebeldia silenciosa. Uma revolução pacífica. Uma forma de dizer:
Eu não preciso de tudo isso para viver bem. Minimalismo não é viver sem nada, não é abrir mão do conforto ou viver em escassez. Minimalismo é escolher o que realmente importa, é separar o essencial do supérfluo, é valorizar a sua vida, e não o que você acumula nela. E isso é perigoso para o sistema. Porque um povo consciente, que consome menos, que valoriza mais o tempo do que os objetos, se torna livre. E gente livre não se manipula. Gente livre não corre atrás de ilusões. Agora, pensa comigo. O que é mais valioso para você? Ter o celular mais caro do mercado, ou ter tempo de qualidade com quem você ama? Mostrar nas redes sociais que você tem o carro do ano, ou ter paz de espírito para dormir tranquilo à noite? Comprar cada vez mais roupas para impressionar, ou sentir-se verdadeiramente bem com quem você é, independentemente do que está vestindo? O sistema não quer que você faça essas perguntas. Porque, quando você se questiona, você começa a acordar. Você começa a enxergar que a vida não precisa ser uma corrida interminável. Minimalismo é parar de viver para o olhar dos outros, e começar a viver para você. É trocar a obsessão pelo ter, pela liberdade do ser. E aqui está a verdade que escondem de você. Quanto menos você precisa, mais livre você é. Livre para dizer não a um emprego que destrói a sua saúde mental. Livre para não cair em armadilhas de dívidas intermináveis. Livre para não depender da aprovação dos outros. Livre para viver de forma leve, simples, mas profunda. Mas veja, eu não estou falando que é fácil. O sistema vai tentar te puxar de volta o tempo todo. As propagandas vão continuar te dizendo que você não é bom o bastante sem aquele produto. As redes sociais vão continuar exibindo vidas perfeitas que, na verdade, são só ilusões. Seus amigos, sua família, talvez até zombem de você, dizendo que você está ficando para trás, que você precisa acompanhar a moda, que você precisa se provar. Mas sabe o que é engraçado? Quanto mais você se liberta, mais você percebe que a verdadeira riqueza não está no que você tem, mas no que você não precisa ter. Pensa nisso. De que adianta ter uma casa enorme, se você mal tem tempo de desfrutar dela? De que adianta ter o carro mais caro, se a sua rotina é viver preso no trânsito, estressado? De que adianta acumular dinheiro, se você não tem saúde, não tem paz, não tem tempo para viver? Minimalismo é a chave que abre a porta da liberdade. É o segredo que o sistema não quer que você descubra. Porque, se você descobrir, você não será mais um número. Você não será mais apenas um consumidor. Você se tornará dono do seu tempo, dono da sua mente, dono da sua vida. E aqui vai uma pergunta que pode mudar a sua forma de viver. Do que você realmente precisa para ser feliz? Se você parar para pensar com sinceridade, verá que a resposta é muito mais simples do que sempre disseram. Você precisa de menos do que imagina. Precisa de conexões reais, de propósito, de presença. Precisa de tempo para sentir, para aprender, para crescer. Precisa de experiências que marcam a alma, não de objetos que empoeiram na prateleira. O sistema quer que você continue cego. Mas você pode escolher abrir os olhos. Pode escolher viver com menos, para viver melhor. Pode escolher o essencial, e deixar para trás o peso do desnecessário. E eu te pergunto, você vai continuar sendo marionete de um sistema que lucra com a sua escravidão, ou vai finalmente assumir o controle da sua própria vida? Porque o minimalismo não é apenas uma estética, não é só organizar a casa ou jogar fora coisas velhas. O minimalismo é uma revolução interna. É o início de uma vida consciente, livre e verdadeira. E talvez esse seja o maior segredo de todos. A verdadeira liberdade está no simples. E é exatamente nesse espaço que o milagre acontece. Porque esse vazio não é ausência, é revelação. É como se sua alma se desconectasse por um instante do mundo conhecido, apenas para se reencontrar em sua essência mais autêntica. A partir daí, você passa a ser mais cuidadoso. Observa melhor quem se aproxima, quais conversas aceita, quais ambientes frequenta, e descobre que já não suporta mais a superficialidade. Palavras vazias cansam, relações que não permitem sua verdadeira expressão pesam no peito. Então você percebe, grande parte dos laços que mantinha estavam ligados a versões antigas de si mesmo. Versões que já não existem, camadas que caem, uma após a outra. É doloroso, mas também libertador, porque quando o velho se vai, abre espaço para o novo revelar quem você realmente é.
Chegamos ao ponto crucial. O minimalismo, quando levado a sério, se torna o golpe final contra o consumo desenfreado. Ele quebra a lógica que sustenta o sistema, ele mostra que status não paga paz, que luxo não compra liberdade, que acúmulo não gera felicidade. Pense nas algemas douradas que nos prendem. São cartões de crédito, são financiamentos, são parcelas longas que parecem brilhar como oportunidade, mas que nos acorrentam ao trabalho incessante. Quando escolhemos o minimalismo, rompemos essas correntes. Não precisamos provar nada a ninguém, não precisamos mostrar conquistas em vitrines, não precisamos medir nosso valor pelo que temos, mas sim pelo que somos. O consumo excessivo é um buraco negro emocional, sugando tudo sem nunca se saciar. O minimalismo, por outro lado, é como o nascer do sol após a tempestade. Ilumina, aquece, renova, é um convite para viver com menos coisas, mas com mais alma. No Brasil, esse movimento está apenas começando, mas já é impossível ignorar. Jovens, famílias inteiras, até idosos estão redescobrindo que felicidade não mora em objetos, mas em experiências, em conexões, em tempo livre, em silêncio. O minimalismo é mais que um estilo, é uma arma contra o vazio que o consumo criou. E a pergunta que fica para você é simples: vai continuar preso nas muralhas do excesso ou vai derrubar tijolo por tijolo até encontrar a liberdade? A escolha é sua. E não se trata de mágica, é psicologia. Quando você direciona a mente para um propósito, começa a perceber caminhos que antes estavam invisíveis. Sua energia se organiza, seu tempo se organiza, sua vida se organiza. Isso é simplicidade mental. Hill também falava sobre a importância da disciplina e do hábito. Ele dizia: você não conquista a vitória de uma vez, conquista através da repetição de pequenos atos diariamente. Ou seja, não é sobre correr desesperado, mas sobre caminhar firme todos os dias, com clareza e simplicidade. Esse princípio serve para qualquer área: finanças, saúde, espiritualidade, relacionamentos. Simplifique o plano, repita o processo, colha os resultados. E aqui vai uma reflexão direta. Será que hoje sua vida não está complicada porque você tem objetivos demais? Será que não está tentando abraçar o mundo em vez de escolher o que realmente importa? Se você pudesse simplificar sua visão para apenas uma meta clara, qual seria? Napoleon Hill nos mostra que simplicidade é foco, é transformar pensamentos em ação, é eliminar distrações e concentrar energia no essencial. Quando você faz isso, a vida deixa de ser uma confusão caótica e passa a ser um caminho claro, iluminado pelo seu propósito. Cicero nos ensinou a viver com menos coisas, e Napoleon Hill nos ensinou a focar a mente em um propósito. Ralph Waldo Emerson vem para completar o quadro, lembrando que simplicidade também significa autenticidade. Emerson foi um pensador do século XIX, mentor intelectual de Thoreau, e acreditava profundamente que cada ser humano carrega uma centelha única, uma voz interior que precisa ser seguida. Ele dizia: confie em si mesmo, cada coração vibra com essa corda de ferro. E aqui está a chave: muitas vezes nossa vida fica complicada porque vivemos tentando agradar os outros. Seguimos padrões que não são nossos, aceitamos rotinas que não nos pertencem, compramos coisas que nem queríamos, apenas para sermos aceitos. O resultado: um vazio interno, uma vida pesada, um cansaço que não passa.